O tema de hoje vai falar sobre a evangelização, amém? A importância da evangelização. Mas não é o meu chamado. Eu devia, se eu soubesse, não tinha nem vindo para o culto hoje. Você vai ver que é o seu chamado também. Todos nós temos um chamado. Não necessariamente o de um evangelista, mas de testemunhar do amor de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos refletir um pouco. Importa que o evangelho seja pregado. Importa que o evangelho seja pregado. Amém? Então, importa, tem que ser pregado. Ou alguém o faz de boa mente, de bom coração, bem intencionado, quer ver as almas salvas, porque quem prega o evangelho com sinceridade de coração não faz por dinheiro, Sérgio, irmã Zefim e os demais. Quem prega o evangelho com sinceridade de coração, o seu maior lucro são vidas libertas e transformadas pelo poder deste evangelho, porque não tem nada no mundo, nem no universo, que transforme, que liberte o homem fora do evangelho de Cristo. Eu costumo dizer que a organização, a ONG, né, que hoje a igreja está inclusa como uma ONG, que mais restaura, que mais regenera, que mais faz bem à sociedade, chama-se igreja. Na igreja você vai encontrar um bocado de ex-macumbeiro, ex-matador, ex-traficante, ex-aquilo, ex-tarado, está cheio de ex. Então é um lugar que liberta e restaura o ser humano. É quando o homem se encontra consigo mesmo, encontrando-se com Deus. Quando o homem só tem um encontro consigo mesmo, passa a entender o sentido da vida quando ele encontra Deus, quando ele encontra Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Filipenses capítulo 1. Quem tiver sem Bíblia, fica bem atento à palavra, amém? Quero recomendar aos irmãos que sempre nas quintas-feiras, vocês, quem tiver o celular, tem o aplicativo, né? No celular que normalmente tem a Bíblia, aleluia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1. Olha a chuva. Chuva é bênção, né? Filipenses fica depois de Romanos, depois de Coríntios, depois de Gálatas, depois de Efésios, vizinho com Colossenses. Filipenses, capítulo 1. Está ouvindo bem aí, Rodrigo? Está chegando bem aí? Está ouvindo? Dá para entender aí legal? Glória a Deus. Amém? Eu acho que Tiago caprichou nos agudos. O 12 diz assim, capítulo 1, a partir do 12. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo, presta atenção, alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, né, contenda, brigas, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros da verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me alegro e me alegrarei ainda. Amém, queridos? Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Espírito Santo, continue à vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Em Marcos, capítulo 9,
Eu gostaria que os irmãos interagissem comigo, amém? Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos capítulo 9 e o versículo 38. Aleluias. Estamos refletindo hoje, importa que o evangelho seja pregado ou seja anunciado. Todos acharam Marcos? Marcos é Novo Testamento, pertinho de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, e em seguida vem Marcos. Capítulo 9. Aleluia, Senhor é bom. Marcos capítulo 9, versículos 30, a partir do 38. Diz assim a palavra do Senhor. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe pedimos, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós, porquanto qualquer que vos der a beber um copo com água em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém, amados? Então os discípulos encontraram um rapaz falando de Jesus, possivelmente ele era discípulo, a Bíblia não diz. Eu estou pensando, nós temos cabeça para isso, cérebro para isso. Possivelmente ele ouviu João Batista pregar, ele aprendeu de alguma maneira e começou a falar e através dele, demoniados eram libertos, cativos e oprimidos também. Só que os discípulos: mas você é de onde? Qual é o nome da sua igreja? Qual é a placa da sua igreja? Quem é o seu pastor? Ah, não é do nosso time, então para de pregar, está proibido de pregar aqui. E infelizmente, amados, nos nossos dias, não está muito diferente. Há como que uma concorrência, há como que uma competição entre pastores, entre igrejas, e é tudo que o diabo quer. O inimigo quer a gente dividido, o inimigo quer a gente separado, o inimigo quer a gente lutando uns contra os outros, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades. Ou seja, contra seres espirituais. E por que essa mensagem hoje? Porque eu fui abordado por uma pessoa, ela mandou um vídeo para mim, de um determinado pastor muito conhecido, falando mal de igrejas, de outros pastores muito conhecidos também. E ele fez: e aí? Aí eu citei para ele algumas coisas que eu vou falar para os irmãos, e o Espírito Santo me trouxe essa reflexão para nós. Então, queridos, o fator que deve motivar a minha vida e a sua vida a levar a mensagem da cruz, a ser um anunciador do evangelho, deve ser a de ver uma vida restaurada que estava destruída, arruinada, sem rumo, sem direção, sem paz, sem alegria, sem salvação. Então a maior motivação, Sérgio, irmã Zé Fio e os demais, deve ser o querer, o desejar que aquela pessoa tenha a mesma paz que eu tenho, a mesma salvação que eu experimentei, a mesma alegria pela presença do Espírito Santo que eu tenho. Então eu tenho que desejar isso para ela. Tem gente que, por exemplo, tem condições de ajudar uma pessoa, de ajudar o próximo, mas por egoísmo, muitas vezes: ah, mas menino, eu tenho porque, eu ralei, eu trabalhei, eu me esforcei, esse camarada sempre foi assim, assado. Amados, na verdade, eu conheço pessoas que trabalharam incansavelmente, mas trabalharam e deram duro para valer mesmo, e morreram pobre de maré descer. E outros que nem trabalharam tanto, e Deus começou a abençoar de uma maneira sobrenatural. Então o que é que a gente tem? Quem faz a gente prosperar não é simplesmente a nossa habilidade de fazer, de realizar, de conquistar, é Deus. Porque muitas vezes essa outra pessoa, teve um senhor mesmo, que eu falo isso com muita tristeza, eu sempre que ia para o culto, eu passava: vamos, seu fulano, para o culto.
Irmão, não tenho tempo não, irmão. Esse negócio de igreja é coisa de vadio, que não tem o que fazer, eu sou ocupado, meu nome é trabalho. Está certo, Deus lhe abençoe. Levei nome de vadio. Escutei, né, Lopes? Uma vez chegou numa casa, eu e Lopes para evangelizar no domingo à tarde. O cara perguntou se a gente não tinha o que fazer. Dois vadios, não tinha o que fazer, não. O cara lá deitado no sofá assistindo Faustão. E a gente é que era os vadios. Mas a gente entende, ele não tem a visão que nós temos. Um dia nós também éramos cegos espiritualmente falando. Então, por isso que nós não entendíamos. Amém? Então, o que deve motivar o levá-lo a anunciar as boas novas deve ser a reconciliação. Quantos aqui sabem que quando receberam Jesus, receberam o ministério da reconciliação? A irmã já sabe disso? O irmão Sérgio já sabe? Quando eu recebi Jesus, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz que ele nos deu. O 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nova criatura, novo nascimento. Tenho autoridade, estou autorizado a falar do que experimentei, do que vivi. Eu não estou falando teorias. Quem fala do amor de Deus, fala de algo que experimentou, que aconteceu na sua própria vida. Então, quando eu me torno nova criatura a partir de Cristo Jesus na minha vida, ele diz que vos concedeu o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Eita, sair da câmera aqui, para te dar a benção. Estou aqui ainda, viu? É sair. O irmão estava brigado com o outro. Eu chego aqui e boto ele para fazer as pazes. Quando o homem pecou, o homem ficou separado de Deus. Ele precisa ser reconciliado. Deus é santo, o homem pecador. O que é que Deus fez? Enviou seu filho, se tornou homem, de carne e osso, para que através de seu filho pudéssemos novamente ser ligados ao Pai. Amém? Depois a gente explica isso com mais detalhe. Então recebemos o ministério da reconciliação, o ministério da salvação dos perdidos. Jesus não veio buscar condenar. Às vezes, nossa postura como cristãos tem sido mais de juiz do que de reconciliador. Não é verdade? Nas igrejas está assim, de juízes. Pessoas chegam, olha dos pés da cabeça assim, sei lá, crente. Veja, julgando você pela sua aparência. Mas nós não somos juízes, nós somos reconciliadores, adoradores. Amém? Nos tornamos, então, agentes da reconciliação. Lucas, capítulo 9. Não precisa estar abrindo toda hora, não, porque vocês vão se perder um pouco aí, para a gente ganhar tempo. No próximo culto, irmão Sérgio, irmã Zefinha e os demais, vocês vão trazer, de repente, um caderninho, um bloquinho, qualquer coisa. Anota os versículos, chega em casa, devagarinho, vai mastigando e comendo de novo, né? Recebendo de novo. Então, Lucas capítulo 9, quero que os irmãos continuem em oração, para que o Espírito Santo continue ministrando aqui em nossas vidas. Lucas capítulo 9, versículo 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu e disse: vós não sabeis do que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? E foram para outra aldeia. Veja, Jesus não, os discípulos ficaram chateados, porque havia, para que vocês entenderem, havia tipo um bairrismo. Por exemplo, aqui hoje, nas nossas comunidades, existe tipo uma rixa, né? Não sei se é que poderíamos chamar assim,
não se dão bem, o pessoal do 7 de maio com o pessoal do Dancindês, não é assim? Quando se encontra, o negócio pega fogo, né? Então havia essa rixa, esse bairrismo entre quem morava em Jerusalém com quem morava em Samaria. Então, quando os discípulos chegaram em Samaria, procurando um lugar para Jesus se hospedar, eles olharam para as vestes, para o sotaque. Quando chega alguém de fora, de outro lugar, você não conhece esse cara daqui, não. Ele tem um sotaquezinho de quem veio do Sul, do Rio, São Paulo, sei lá, do Paraná. Ele tem é diferente. Ainda que fale português, mas tem um sotaque daquela região a qual ele pertence. Então havia essa distinção entre quem morava em Samaria e quem morava em Jerusalém. Então eles conheceram que eles não eram de Samaria, e sim estavam indo para Jerusalém, lugar que representava pessoas que eles não suportam, que eles não gostavam. Então o resultado, não facilitaram a vida dos discípulos e não deram pousada a Jesus. E os discípulos, revoltados com isso, disseram: Senhor, manda fogo e acaba com tudo. Veja, é muito fácil, né? Mas um dia nós também rejeitamos Jesus. Um dia também nós não quisemos, não abrimos o coração para Jesus pousar nele, se hospedar nele. Jesus estava de fora das nossas vidas. Imagine se nesse tempo Jesus mandasse fogo e acabasse com a gente. A gente não estava hoje aqui. Então, por isso que Deus é o Deus de misericórdia, de oportunidade. E o homem ou a mulher que anuncia as boas novas, Rosiane, tem que ter paciência, tem que ter tato, tem que saber lidar com as almas. Provérbios diz que quem ganha almas sábio é. Então eu tenho que saber lidar com as pessoas. Às vezes tem pessoas que vão evangelizar, falar do amor de Deus, mostram mais o inferno do que o céu, falam mais do diabo do que de Jesus. A pessoa já vive, a vida da pessoa já está no inferno. E a pessoa começa a falar só do inferno, ela vai ficar, não vai querer lhe ouvir, não é verdade? Alguém aqui gostava, quando chegava um pregador: olha, você vai para o inferno. Quem é que gosta? Camada cheia dizendo que o cara vai para o inferno. Ou então o cara está doente e o médico chega e você vai morrer. O cara está querendo que o médico dê pelo menos uma palavra: não, toma esse remédio, você vai ficar bom e tal. Né? Mas o cara para chegar a dizer que o cara vai morrer, para que serve esse médico? Já está dizendo que eu vou morrer. Misericórdia. Amém? Então, é importante a experiência pessoal. Outra coisa importante, amados, na anunciação do Evangelho. Aleluia. É entender, eu preciso entender, e você também, que nós não estamos ganhando vidas para nós. Esses dias se converteram pessoas aqui, né? O Gilmar ganhou umas pessoas, e um dos rapazes que o Gilmar ganhou mora lá na Ilha de Deus, ali, né? Lá no final da Imbiribeira, perto da divisa com Afogados. A esposa dele já frequentando uma igreja lá, e Gilmar falou: acredito, pastor, que ele deva ir para essa igreja. Isso não tem problema, é a mesma igreja, é o mesmo Deus. Estou entendendo? Essa é a visão que Deus me deu. Eu não ganho para a placa de igreja, não, eu ganho para Jesus. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu me lembro que evangelizando uma vez, fazendo parte de um outro ministério, há muitos anos atrás, uma moça disse: olha, eu quero aceitar Jesus, eu só não quero fazer parte dessa igreja que o senhor faz parte. Na época era uma outra igreja. E eu disse: não tem problema, você não está aceitando a placa da igreja, você está aceitando o Salvador Jesus. Ela fez: então eu quero. Aí ficou alegre, orei por ela, fiz um bilhetinho, disse: pronto, a senhora vai entregar lá ao pastor, dizendo que fez a sua decisão, ele vai orar pela senhora e vai poder lhe acompanhar, e a senhora vai se batizar, vai passar por todos os procedimentos, todas as etapas de um novo convertido que está sendo consolidado, para que possa crescer na fé, para que possa amadurecer e frutificar na fé. Então, quando João foi o precursor de Jesus, foi aquele que começou a avisar: olha, já está vindo o Messias, ele está vindo aí, e era a mensagem de João Batista, era uma mensagem muito pesada, muito dura, e ele começou a preparar a chegada do Messias, a chegada do Cordeiro, e ele começa a fazer discípulos. Presta atenção. Quando chega Jesus, e João estava batizando no deserto, João Batista olha para ele e diz: é ele, vocês vão seguir a ele agora. Pronto, eu consolidei vocês, ensinei vocês, mas agora quem vai completar vocês é ele. Ou seja, João teve a humildade porque as pessoas já estavam começando a ver João como um Elias, né? Porque a característica ministerial de João era de Elias. Elias foi um profeta que orava e Deus mandou fogo do céu, orava e Deus passou, e 3 anos e 6 meses não choveu em Israel, se não estou enganado. Então era um profeta de muita autoridade.
Só que João Batista não fez muitos sinais. Ele mais pregou o arrependimento e o novo nascimento. Preste atenção. Então eles pensavam que João Batista não, a comida de João Batista, irmão Sérgio, era gafanhoto, né? O pessoal estava até fazendo piada com esses gafanhotos que estavam para vir para o Brasil, né? Pronto. Gafanhoto com mel, gafanhoto ao molho de coco, gafanhoto não sei o quê, gafanhoto frito, no espeto. Fizeram até uma brincadeira com os gafanhotos. Eu digo, João Batista já comia gafanhoto faz tempo. E ele era gafanhoto com mel. Não sei se era muito interessante o sabor, mas era o costume dele. Ele usava pele de camelo, ele não usava essa roupa que a gente usa leve assim, ele usava uma roupa pesada. Possivelmente tinha um cabelo não muito organizado. Era um camarada que, se chegasse aqui, acho que vocês não... O odor deles, o cheiro, né, o suor do deserto, talvez não fosse muito interessante, mas foi o homem que Deus levantou para preparar a chegada de Jesus. Então, João Batista nos deixa uma lição preciosa. Ele disse, não sou eu. Vocês estão entendendo? Não é o pastor Carlos, quem salva é Jesus. Não é a Igreja Batista Boas Novas, quem salva é Jesus. Não sou eu, é Ele. Sigam a Ele, né? Sigam a Jesus. Amém? Nós temos um outro exemplo, eu não estou citando alguns textos para a gente ganhar tempo, porque é muita coisa para ser dita em pouco tempo. Nós temos também um outro exemplo de um anunciador do Evangelho, chamado André. Quem foi André? André era pescador, André era irmão de Pedro, e quando André encontra Jesus, a primeira coisa que André faz, eu gostaria, esse sim que vocês lessem, em Evangelho segundo João, Evangelho, é o quarto do Novo Testamento. Quem puder me ajudar, lendo em voz alta. Estamos falando, né, sobre importa que o Evangelho seja anunciado. Eu não sei se quanto a vocês, mas vocês acham fácil ganhar pessoas da família para Jesus? Quem aqui acha fácil? Ganhar um parente próximo, assim, bem próximo, para Jesus. É fácil ou difícil, irmão Zefim? Ganhar uma pessoa da família, um sobrinho, um irmão, um cunhado, que ainda não sirva a Jesus. Às vezes não é tão simples, né? E principalmente porque a nossa família nos conhece. Aí qualquer falha nossa, diz logo assim, e é porque é crente. Não é assim? E é crente, ó, agindo dessa forma, falando isso e tal. Então, é difícil ganhar uma pessoa da família para Jesus. Mas André, ele rapidamente conseguiu ganhar seu irmão Pedro. Quem vai ler comigo aqui? João, capítulo 1. Quem achou aí, pode ler em voz alta. João, capítulo 1, a partir do versículo 40. Antes que eu esqueça, eu quero desde já pedir um pouquinho de paciência aos irmãos, que a igreja está com um cheirinho de tinta, tem algumas coisas fora do lugar, a gente está em reforma, viu, gente? Então, os irmãos nos perdoem aí qualquer transtorno. 40, quem vai ler? Versículo 40, cadê Jeová? João 1,40. Quem achar primeiro aí pode ler. André, irmão de Simão Pedro. André, como nós estamos entendendo, era discípulo de João. Vamos lá. Até o 42. Encontrou Simão, seu irmão, e disse, chama o Messias. Isso é o Cristo. E levou a Jesus. Isso. Amém? Mas a chave do versículo está, se não me engano, no versículo 41, quando dizia, ele levou a Jesus. Veja, ele não levou simplesmente a uma religião, ao pastor, ele levou a Jesus.
anunciador de boas novas, ganhador de almas, ele leva, ele conduz a pessoa a Cristo Jesus. Beleza? Amém? Então, a nossa função, às vezes assim, a gente fica acomodado, acostumado a frequentar a igreja. Eu gosto, fico lá, me sento, fico lá recebendo, ouvindo uma palavra boa. Mas, amados, essa palavra boa, ela vai para direcionar a tua vida para que através da tua essa palavra se multiplique e através de você outras pessoas venham a Jesus. Não é vir à igreja simplesmente, mas vir a Jesus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluias. Amém, minha irmã? Deus abençoe, mande muita água na sua casa. Então, levou a Jesus, versículo 42. Então, isso, nós aprendemos o quê, amados, com essa conquista de André? Que o nosso primeiro alvo de conquista deve ser a nossa família. André, ele teve o cuidado de conquistar a sua família, conquistou logo quem? Pedro. Pedro foi uma das colunas da igreja, quando nasceu. Então, aquela pessoa que você ganha para Jesus, você não sabe dimensionar o que Deus vai fazer por meio dela. E eu quero dizer mais para os irmãos, tem a pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus. Billy Graham foi o maior pregador do século XX. Ele pregou em mais de 80 países. Imagina a pessoa que ganhou esse homem para Jesus. Cada vida que Billy Graham ganhou, essa pessoa que ganhou Billy Graham ganhou através dele. O negócio é forte. Amém? Então, nós, conhecendo os verdadeiros anunciadores, eles não ganham vidas para si mesmos, para serem vistos, notados, percebidos, ganhar os aplausos, tapinha nas costas, não. Eles ganham para beneficiar aquela pessoa e para glorificar o Senhor. Vocês estão entendendo? Eles não ganham para ficarem conhecidos. Tem muita gente aí que, se brincar, está mais conhecida do que Jesus. Vai estar hoje o homem de Deus, pregador, não sei o quê. E Jesus? Fica onde na história? Jesus vai estar? Pode ser uma criança, ele usa quem ele quer e faz como ele quer, amados. E a gente hoje está muito nisso. A igreja está cheia de ídolos. A gente pensa que ídolo é só aquela imagem de escultura que alguém se prostra. Às vezes pode ser um homem, pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser um filho. O que é que toma o lugar de Deus na minha vida? O que é que toma atenção no mesmo nível de Deus na minha vida? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Amém? Então nós não ganhamos, conhecendo os verdadeiros ganhadores, anunciadores do Evangelho, não ganham para si mesmos, mas ganham para Cristo. Foi o que João Batista fez. Eis aí o Cordeiro. Pare de me paparicar, pare de olhar para mim, porque não sou eu não. O poder não está em mim, a salvação não está em mim. Ele é o Salvador. Amém? Então, ganhador verdadeiro, genuíno, ganha para Deus, não ganha para si, ganha para Jesus. Assim como o exemplo de João Batista, o exemplo de André. André era discípulo de João. Mas uma vez, presta atenção, uma vez que João disse que o Cordeiro de Deus, a salvação era Jesus, André podia ter levado Pedro, né, Simão, para João. Ele fez isso, ele já aprendeu o caminho, vou fazer a rota ao inverso. Se o caminho é Cristo, eu vou levar Pedro para Cristo comigo. Vamos embora. Amém? Outra coisa, nós não ganhamos para nós, nós temos como objetivo principal ganhar a nossa casa, a nossa família, amém, como André, e nós não discipulamos, nós não cuidamos de vidas para nós. João Batista, ele fala algo bem interessante, aqui no capítulo 3 de João, do 26 ao 30, depois vocês leem com calma, e ele se refere, ele se coloca como sendo amigo do noivo. Amigo do noivo. Eu não sou, ele é o noivo. Porque a igreja representa o quê? A noiva. E Cristo, o noivo da igreja. João Batista, amigo do noivo. Na cultura judaica, não sei se vocês já ouviram isso, quando alguém ia casar, o noivo tinha um amigo íntimo, de confiança, leal, fiel.
E esse amigo, porque o noivo, no período que antecedia o casamento, o noivo não podia ver a noiva. Então, o que é que ele fazia para ter contato com a noiva nesse período dos preparativos para o casamento? Se ele queria mandar alguma mensagem, ele mandava por quem? Pelo seu amigo. Eu disse para ela que eu a amo. E o amigo chegou lá e disse, olha, ele está apaixonado por você, não vê a hora, está contando segundos, minutos, horas, dias, não vê a hora de chegar ao casamento. Quem passava isso para a noiva, essa informação? O amigo. O noivo queria mandar um presente para a noiva. Quem levava o presente? O amigo. Olha, teu noivo mandou esse presente. Vê que colar lindo, vê que vestido lindo. Só que acontecia o seguinte, a maioria das noivas terminavam se apaixonando pelo amigo do noivo. De tanta intimidade, estarem conversando, estarem sempre juntos, terminava que a noiva, às vezes, sendo tentada a se apaixonar pelo amigo do noivo. Aí, se esse amigo de fato era leal, era fiel, o que é que ele fazia? Ele disse, opa, não posso mais continuar, porque está um relacionamento aqui de risco, eu não posso decepcionar meu amigo. Então, estou entendendo, João Batista foi tentado a receber o crédito, a que o povo se prostrasse diante dele, adorassem a ele, como se fosse o próprio Messias. Não, eis aí o noivo, eis aí o cordeiro. Nós, como pregadores do evangelho, pastores, evangelistas, seja quem for, somos tentados, as pessoas às vezes ganham por nós para Jesus, às vezes começam a nos olhar e a nos endeusar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós somos amigos do noivo, nós não somos o noivo, nós somos a noiva, todos nós, inclusive o pastor, todos nós somos igreja. Então, todos nós temos a responsabilidade de, quando a gente perceber que alguém está nos olhando diferente. Eu me lembro que Pedro foi na casa de um certo homem chamado Cornélio, e quando Pedro chega na casa desse homem, o que é que esse homem faz? Quem lembra? O homem se prostra diante do apóstolo Pedro. Sabe o que Pedro fez? Estendeu as mãos e disse, levante-se, eu sou homem também. Quando Pedro cura um paralítico que estava na porta do templo, esmolando, e entra dentro do templo pulando, aí todos começam a olhar para quem? Para Pedro. Foi ele, toca no chapéu dele, o suor dele cura. Aí tem visto isso por aí, né? Aí tem que o lenço não sei o que, isso, aquilo, outro, né? Aí Pedro, sabe o que Pedro fez? Rasgou as suas vestes, disse, não fui eu não, foi Jesus, dê glória a Ele. Uma vez eu vi um pregador dizendo, vem aqui da minha igreja, se você não for curado, eu paro de pregar o evangelho. Diga para ele. Aí entra a soberania de Deus não querer curar naquele momento daquela pessoa, e agora? E ele passar vergonha? Eu sei que ele desapareceu, era daqui da área, assim, nunca mais veio falar, não sei se de repente não aconteceu, ele disse que ia parar, né? Misericórdia. Falar que a Bíblia não dá respaldo, mas é perigoso. Amém? Então, os verdadeiros, eu creio que estou aqui diante de verdadeiros adoradores, de verdadeiros ganhadores de almas, não ganham para si a glória, reconhece que é Jesus, a fonte inesgotável de salvação, de sabedoria, de graça, de perdão. Outra coisa, quando nós acompanhamos, porque faz parte da evangelização, a consolidação, ou seja, o cuidar, acompanhar o novo convertido. E isso é trabalho para o pastor, não é trabalho da igreja. Eu moro perto de um novo convertido. Olha, eu estou indo, amanhã tem culto, você vai? Eu passo aqui para te pegar. Eu estou ajudando aquele irmão assim. Normalmente um bebê quando nasce, ele sabe tomar banho, ele sabe mamar sozinho, fazer o mingau dele, chegar lá no fogão, você pegar um bebezinho e lá, fazer um paperuzinho, preparando o mingau, né? Depois espera na mamadeira, depois se deita lá na frente da TV, pega o controle remoto, bebê, viu? Liga a TV e fica lá. Parece que é aquele filme, Chefinho, né? Hein? O Chefinho, né? Então, isso é só em filme de desenho animado, não existe. Bebê, ele precisa ser cuidado, ele precisa trocar a fralda, dar banho, talquinho, para não ficar das queimaduras, produtozinho para, né, não se queimar.
Então, assim, é um novo convertido, ele é um bebê na fé, e ele precisa ser cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de orações, ele precisa de uma palavra amiga, ele precisa de paciência, que bebê não trela. Às vezes você acabou de trocar a fralda, quando vai lá o bebê já está mijado de novo, já está cagado de novo. Meu Jesus, eita bebê para dar trabalho. E quando começa a engatear, começa a andar, só quer ir para onde? Para a tomada, para levar um choque. Aí pega um berilo da irmã lá de bobeira, aí leva ele com o berilo na mão, para a tomada. Pronto, vê que situação. Então, assim, novo convertido, ainda trela, novo convertido foi, não foi, né? Eita, pastor, eita, glória. Mas vai chegar o tempo da maturidade. Então, o verdadeiro ganhador de almas, ele não apenas ganha, mas ele vai procurar orar e, na medida do possível, acompanhar aquela vida para que ela possa se desenvolver. Amém? Então, lembrando que você não está cuidando para você, você está cuidando para o noivo, você está cuidando para o Senhor, está cuidando, mas não é seu, é do Senhor. Amém? Lembrando que por mais que você se esforce, quem vai dar o crescimento verdadeiro é Deus. Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Glória a Deus. Outra coisa é um bocado de coisa para dizer aqui para os irmãos. Os verdadeiros anunciadores do Evangelho, eles não se julgam os donos da obra. Não é porque eu sou pastor, por exemplo, o pastor Carlos, a igreja do pastor Carlos, às vezes alguém diz, a igreja do pastor Carlos, minha igreja, eu não tenho igreja não. Mas naquela igreja do Senhor Jesus, o dono da igreja só tem um, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Igreja que tiver dono, essa igreja não é igreja, pode ser outra coisa, pode ser uma ONG, uma organização social, mas igreja que uma coisa que eu costumo dizer, Sérgio, irmã Zefinha e os demais, é que igreja, por exemplo, não se abre igreja. Você sabia que não se abre igreja? Quem sabia que igreja não se abre? Como é que faz? Igreja nasce. Eu não abri essa igreja, ela nasceu naturalmente. Os irmãos mais antigos conhecem a história dessa igreja. Eu nunca quis ser pastor, eu saí de uma igreja porque me disseram que se eu continuasse caminhando com o líder que eu estava caminhando, inevitavelmente eu chegaria ao ministério. Para quem me disseram isso? E terminou que eu saindo da igreja, que eu disse, eu não quero arrumadinha, eu não quero ser líder, ser alguma coisa na igreja por apadrinhamento, por amizade, por consideração, não, eu quero uma coisa que seja do coração do Pai para mim. E terminou que eu, não, mas rapaz, faz isso não, assim eu não quero não. Mas é porque Deus tinha um propósito, eu tenho que sair, mas aí é porque Deus tem seus caminhos. Então, quem evangeliza, quem anuncia o evangelho de boa mente, que Paulo fala, uns anunciam por boa mente, outros com segundas intenções, visando só dinheiro. Eu estava falando com um cidadão, aquele senhor que a gente, lá no portão, aquele da Barba Branca, ele disse que foi visitar uma igreja, ele disse que ficou irritado, porque a igreja falou de dinheiro, do começo do culto até o término, isso parecia um leilão, parecia um quem dá mais, a oração aqui, a fila para orar 5 mil, essa aqui R$1.000, essa aqui, tem até isso mesmo, misericórdia. Jesus disse, de graça recebesse, de graça dai. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não paguei? Para ter, que Deus me deu de graça. Então, os verdadeiros anunciadores do evangelho não se julgam os donos, mas servos, a exemplo de Jesus. Não buscam reconhecimento, mas tornar Cristo conhecido. Está entendendo? É diferente. Aí o pessoal quer fazer nome, sai da foto. Quem orou foi eu. Olha, bota lá meu nome, foi eu que orei, o cara foi curado, veja. Nós oramos e Deus curou. Nós oramos e Deus operou. É assim que funciona. Não é o nome do camarada lá estampado, não. É o nome de Jesus. O cantor Elvis Presley, ele teve uma base cristã, ele foi criado no Evangelho. Ele uma vez chegou num show nos Estados Unidos, em um estádio, e estava lá uma faixa bem grande, Elvis é o nosso rei. E ele mandou tirar essa faixa. Ele disse, eu só conheço um rei, e o nome dele é Jesus Cristo, pode tirar. Elvis Presley. E ele cantou ele sempre encerrava o show cantando uma música evangélica. Amém, amados? Então, nós não somos donos, somos servos. Não buscamos reconhecimento, mas tornar Jesus conhecido. Amém?
servir ao noivo, ser amigo do noivo, exige fidelidade, como já falamos, é uma função que Deus confiou à igreja. Nós somos amigos do noivo, estamos preparando, cuidando para ele. Amém? Algumas coisas importantes, mas para quem deseja ser bem sucedido na anunciação do evangelho, porque muitas vezes nós saímos para evangelizar e parece que a mensagem, né, meu Deus, o pessoal está tão indiferente, não aconteceu nada, ninguém se converteu. Primeira coisa que a gente precisa aprender, que a minha parte, Sérgio, irmãos Zefinho e os demais, não é converter as pessoas, eu não tenho esse poder. Quem convence a pessoa daquilo que eu falei para ela é o Espírito Santo. Então o resultado não é comigo, a minha parte é lançar a semente. Agora, como é que eu vou regar essa semente que eu lancei? Com lágrimas, orações, lançando novos convites, vamos ao culto. Sempre que a pessoa perguntar alguma coisa, responder com amor, com mansidão. Amém, queridos? Então, primeiro, vida de oração. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não domino? Como é que eu vou anunciar Cristo se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou anunciar Cristo se eu não costumo participar regularmente dos cultos da minha igreja? Como é que o novo convertido diz, olha, vá para a igreja, viu? Eu fui domingo, não encontrei você lá. Não, qual é a moral que eu vou ter para convidar? E se eu fui, não te conheci, já fui uns 2 cultos lá, você não estava. Então, a gente precisa ser constante nos trabalhos, precisa ser constante na obra, constante na palavra, constante na oração, para que a gente possa ter graça, unção, para anunciar o evangelho. Amém? Sabendo, quando você sai para evangelizar, você vai para um campo de batalha, e vai encontrar muitas afrontas. Veja que os discípulos de Jesus foram buscar um lugar para Jesus pousar, se hospedar, e não conseguiram. Veja a batalha como é ferrenha, só porque eles eram de Jerusalém. Então, muitas vezes, pelo simples fato de você ser evangélico, muita gente não gosta de você de graça. Você nunca fez mal a elas, mas pelo fato de ser evangélico, elas não te suportam. Mas não é elas, é quem está por trás. E é esse discernimento que aquele que evangeliza tem que ter. Não é a pessoa, mas quem está agindo por meio da pessoa naquele momento, naquela situação. Então a gente tem que ter paciência para saber ganhar essa pessoa, porque um dia nós também estávamos lá fora, um dia nós também éramos instrumentos de Satanás, duros para Jesus, indiferentes para as coisas de Deus, e o Senhor nos alcançou com sua graça, com seu amor. Amém? Então, vida de oração e meditação bíblica. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quantos pregadores do Evangelho, anunciadores do Evangelho caíram, estão lá fora. Um dia ganharam uma multidão para Jesus, e agora não vigiaram, estão lá fora, perdidos, precisando de salvação. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 17 diz, orai sem cessar. Então, é preciso meditação, estudo da palavra, ter minhas anotações, meus rabiscos lá na palavra, para que eu possa, quando eu for falar, porque é o seguinte, gente, a matéria-prima, se eu vou construir, por exemplo, quem vai trabalhar, construir um caderno, né, sei lá, fabricar um caderno, ele tem que ter o quê? Qual é a matéria-prima? Papel. Está entendendo? Claro que até chegar no papel teve alguns processos, né? Mas a fase final é construir o caderno lá, fabricar o caderno. Então, é a matéria-prima. Então, a matéria-prima que o Espírito Santo vai trabalhar tanto na minha vida, como através da minha vida, chama-se Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. E quem não sabe ler, pastor, eu não sei ler, não tem problema, você sabe ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo que para quem não sabe ler, minha tia, Jesus já guardou ela, já está na glória, minha tia, ela não sabia ler nem escrever, mas pensa numa mulher que tinha uma convicção, e uma testemunha de alguma coisa aí, queria fazer a cabeça dela, e ela dizia o seguinte, ela fala, não, porque serão só 144 mil, e não sei o quê, e porque não sei o que lá. Aí minha tia ficava, escutava, quando terminava, ela tinha uns olhos bem azuis, grandões, ela regalava os olhão dela assim, e dizia, mas só Jesus salva. Aí eu pensei, mas por que não sei o quê, porque não sei o que lá, porque Jeová, porque não sei o quê, porque Jeová, e sobrou para Jeová. Mas quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Aí a mulher se estressou, disse, não tem jeito não, a senhora vai morrer com isso mesmo, disse, graças a Deus, e partiu mesmo salva, amém? Então, amados, quando a pessoa tem uma experiência com Deus,
não tem quem tire isso dela, porque foi o Espírito Santo que fez uma grande obra na vida dele, na vida dela. Amém? Glória a Deus. Então, importante para o que anuncia o Evangelho, vida de oração, meditação na palavra, estudo da palavra. Outra coisa importante, para quem quer ganhar almas, quem quer anunciar o Evangelho, cuidado com as palavras, seja ético com as palavras. Eu quero a ajuda de vocês agora. Tito, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Quem sabe quem foi Tito na Bíblia? Quem sabe quem foi Tito? Tito, irmã Zefinha, era um pastor, possivelmente discípulo do apóstolo Paulo, filho da fé. E Paulo faz algumas recomendações, tanto para Timóteo, que era outro pastor jovem também na época, como para Tito, né? E eu gostaria que os irmãos lessem, porque o tempo é muito pouco, né? Versículo 7, quem achou, por favor? Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem achou? Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina. Isso. Linguagem sã, irrepreensível. Amém? Então veja bem, eu me converti, eu sou de Jesus, mas eu não falo duas palavras sem chamar um palavrão. E vá para e vá tomar, e vá no seu. Aí eu vou evangelizar, o cara diz, peraí, tu é crente? Eu estava te ouvindo aqui agora, meu irmão, que boca suja é essa, cara? E o texto aí está dizendo o quê? Que quando eu sou prudente com as palavras, Satanás é envergonhado. Mas, infelizmente, amados, tem muita gente que não está envergonhando Satanás, não. Está sendo uma vergonha para o Evangelho. Mas, se eu quero ganhar para Jesus, eu tenho que ter cuidado com as palavras. Por exemplo, às vezes eu chego aqui na frente para falar. Os irmãos, acho que os mais antigos lembram disso. Eu dei uma oportunidade a um novo convertido, irmão Gilmar. Aí, irmão Zé, aí com a palavra. Aí lá vai o irmão Zé, ele lá do Jardim Jordão, se converteu aqui e tal. Aí ele começou a falar, olha irmão, olhem por mim que eu estou passando uma luta, porque um camarada lá me ofendeu, eu mandei ele, e falou mesmo, para aquele, não sei o que, eu digo, aleluia. Aí eu cheguei perto dele, já botei a mão por cima dele, vem aqui, glória, aleluia. Então, amados, esse lugar aqui, que está aqui, normalmente a gente fica aqui em cima, mas estou aqui embaixo hoje, aqui é o púlpito hoje. Não é lugar de desabafar, contar problemas, de mensagem de carapuça, eu estou sabendo da tua vida, olha, Deus está me revelando, homem. Sem Deus está te revelando nada. Ou então falando, só chicote na lapada do irmão, você sabendo o que ele está passando, o que ele fez, o que ela faz e tal. Então, mas isso aqui não é lugar para isso. Isso aqui é lugar da palavra. Vocês não vieram para cá para ouvir meus discursos, vocês vieram aqui ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de aqui e ali estar lendo um versículo da palavra, porque a base da igreja é a palavra de Deus. O que vai levar você ao crescimento é a palavra de Deus. Às vezes a gente, eu gosto daquela igreja lá porque tem muito barulho, amém. Se quiser, eu também gosto da glória a Deus e aleluia. Mas muitas vezes, não sei se os irmãos entendem, que às vezes é tanto barulho que a gente não entende nada. E sai dali, mas que culto gostoso. Mas e aí, você aprendeu o quê? Não aprendi foi nada, não entendi foi nada. Então, às vezes, esse glorificar a Deus, eu gosto, irmão Sérgio e irmão Zefinha, quem gosta da glória a Deus está aqui. Mas muitas vezes a gente está dando glória a Deus na hora errada. Por exemplo, o irmão está aqui, olha, irmãos, olhem por mim. Eu estou desempregado, passando uma situação difícil lá em casa, o irmão lá atrás, ô glória! Olha, irmão, eu estou me separando, olhe por mim aí. Aí o irmão lá atrás, manda mais, Jesus! Eu falo, manda mais, o irmão está separando da mulher, misericórdia, manda mais o quê? Mais tribulação para o homem. Está entendendo, Sérgio? Então, é um mandar mais, é um glória a Deus,
quando na hora, o que seria? Misericórdia, Jesus, do teu servo, né? Eita, eu tenho misericórdia dele, Jesus. E não glória a Deus, não aleluia. Então, está entendendo, amados? Então, a gente tem que ter sabedoria, até na hora de dar glória a Deus e dar aleluia. Amém? Tem um irmão, às vezes, do lado que está ali com a dor de cabeça, irmão, glória, 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 eita, Jesus. Aí vai lá para o outro lado, eita, Jesus, que o negócio aqui está forte. Mas assim, amado, às vezes, realmente, o irmão está mais no céu do que na terra e começa a glorificar esse eixo do Espírito também. Mas, às vezes, em alguns casos, é mais emoção do que entendimento, amém? Mas os irmãos sentindo de exaltar o Senhor, de expressar adoração, fiquem à vontade, porque nessa igreja nós temos liberdade para isso, amém? Então, outra coisa importante, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele diz, foge das genealogias intermináveis. O que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Se você quer ser bem sucedido como pregador, como pastor, evite assuntos polêmicos que não levam a nada. Discussões teológicas, porque existem várias correntes teológicas. Aí eu vou discutir, não, porque os pentecostais defendem as dispensações, o outro já defende de outra forma. Um vai passar pela grande tribulação, o outro acredita que não. Aí fica as discussões e vai levar ao que as vidas estão perecendo lá fora, vamos buscá-las e deixar de mimimi. E fica essas discussões intermináveis, gerando mais confusão. Aí debate, hoje na rádio evangélica, debate dos pastores, não sei o quê, aí só falta pegar fogo. E só falta um pular em cima do outro e tal. Se eles tivessem se reunissem ali para adorar a Deus e levar a palavra aos não crentes, teria muito mais sucesso, amados. Então, cuidado, fuja dos assuntos polêmicos. Outra coisa, quer evangelizar, se cuide. Paulo disse, tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina, para que evangelizando a outros, não seja você mesmo desqualificado. Eu posso correr o risco, se eu não me cuidar espiritualmente, de ganhar uma multidão para Jesus e eu ficar de fora do céu, se eu não vigiar. Então eu preciso estar ganhando vidas para Jesus, mas também estar vigiando a minha vida espiritual, para que na volta de Jesus eu suba junto com os irmãos que eu ganhei para Jesus. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa está preocupada só em ganhar e não se cuida. Aí não foi daí neguinho caindo, neguinho desviando, neguinho se afastando, esfriando na fé, porque não se cuidou, então precisa se cuidar. Outra coisa também importante para aquele que anuncia o Evangelho, que muitas igrejas cresceram assustadoramente. E normalmente quando a obra do Senhor cresce, entra muito dinheiro. E se você não souber administrar a questão financeira, seja você o pastor da igreja, seja você um irmão da igreja que está prosperando, se dando bem na vida, porque a tendência natural de quando a gente se converte de coração a Jesus é Deus nos abençoar. Isso é normal. Eu nunca vi uma pessoa se converter de todo o coração para piorar de vida. Normalmente Deus abençoa. Não tinha casa, Deus abençoa com a casa, né, Adriana? Deus abençoa com casa, Deus abençoa com carro, Deus abençoa com bom emprego, Deus abençoa e vai abençoando o seu povo. E casa de aluguel, né, Gilmar? E Deus vai abençoando, entendeu? É assim que Deus faz. Então, mas eu tenho que saber lidar com isso. Porque muita gente se perdeu por conta da prosperidade. A prosperidade que as igrejas por aí pregam, aí o cara chega lá, olha, eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha nada, cheguei aqui liso, puxando a cachorrinha, outro não tinha nem a cachorrinha, só tinha um cordão. A cachorrinha estava no projeto ainda, e aqui Deus me abençoou, estou com apartamento de cobertura em Boa Viagem, estou não sei o que, tarará. Mas, amém, Deus faz mesmo. Agora, olha, eu era mau caráter, mentiroso, eu gosto de ver testemunho assim, mulherengo, Jesus me transformou, me libertou, caloteiro, Jesus me transformou, mentiroso, hoje procura andar falando a verdade, tudo quanto não presta. Esse é o testemunho. Vai contar que ganhou um carro, uma casa, vai continuar do mesmo jeito? Resultado, com prosperidade e tudo, vai para o inferno. Se não teve um encontro verdadeiro com Deus. Está entendendo, Sérgio? Então, a maior riqueza, Sérgio, irmãos e afins demais, não é dinheiro, não é a prosperidade que dá para aqui. A prosperidade genuína começa lá dentro.
a salvação, a comunhão com Deus, ser cheio do Espírito, e aí o restante vem por tabela. Deus me abençoe e te abençoa, mas vai ficar tudo por aqui. Amém? Paulo escrevendo nesse texto, ele diz: nada trouxemos, e manifesto é que nada levaremos, em 1 Timóteo capítulo 6, do 5 ao 11, ele fala, eu não vou ler por causa da hora. Amém? Então, amados, o lucro para quem prega o Evangelho são as vidas salvas, são as vidas libertas, e um dia morar no céu. Esse é o maior lucro que nós queremos. Amém? Se não for essa proposta, se não for essa visão, não é igreja, é comércio. Porque igreja, ela lida com vidas. O lucro da igreja, por exemplo, nós estamos aqui fazendo umas reformas, umas coisas e tal, mas isso aqui não tem sentido nenhum se o objetivo não for as vidas. Dá um conforto melhor para receber os irmãos aqui dentro. Mas para que casa bonita se o interesse não é esse? Então é só uma casa bonita, só um prédio bonito, organizadinho, bem pintadinho, mas e aí? Isso vai ficar por aqui, vai pegar fogo. Quando Jesus voltar, tudo vai pegar fogo. Então a gente precisa, amados, nos prepararmos para isso. Viver uma vida desapegada, e querer apegar com Deus e querer ganhar as vidas para Ele. Amém? Ter pressa nisso. Provérbios 11:30 diz que quem ganha alma sábio é. Amém? Outra coisa que nós aprendemos, nós somos agentes de reconciliação, nós não somos juízes, somos agentes de reconciliação. Amém? Eu tenho que olhar para o relógio aqui, que a hora está correndo. Amém? Jesus não veio julgar nem condenar, Jesus veio para salvar. Amém? Outra coisa, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Deixa eu explicar algo aqui para encerrar. Quando você sair da próxima vez para evangelizar, seja no hospital, de repente aí você está numa fila de um banco, aguardando, né, fazer um saque, enfim, fazer um depósito, e de repente ali do teu lado tem alguém pedindo socorro. Isso às vezes é num posto de saúde, seja onde for, seja sensível. Agora não esqueça, quando você fala do amor de Deus para as pessoas que estão lá fora, você está lidando com pessoas que estão doentes. Quem já visitou aqui o hospital, já viu lá aquela placa, silêncio. Porque eles pedem que faça silêncio, porque eles têm pessoas que estão sedadas, dormindo sob efeito de remédios, e ali tem que ter silêncio, não pode fazer barulho. Tem os irmãos que querem fazer sapatear lá dentro, eita glória, eita. Aí os médicos, por favor, faça silêncio e tal, o pessoal se importa. Então, o que a gente aprende aqui? Se eu estou lidando com doentes, a gente chega, quando a gente vai visitar um doente, como é que você chega? Falando bem alto, rapaz, não sei o quê. Você chegou, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Está melhor? Olha, eu trouxe aqui uma maçãzinha, né? Assim, né? Às vezes, dependendo de um biscoitinho. Tem gente que guarda de adoecer, porque se ganha muito presente quando está doente, misericórdia. Aí você chega ali, ó, com amor, com mansidão, brandura. Não é como o dono da verdade, como o senhor da situação, como melhor do que ele, não. Você vai chegar lá, olha, para falar do inferno, por exemplo. Só, infelizmente, o inferno existe. E o céu também. Deus não criou o inferno para você. Deus criou para você o céu. Agora, infelizmente, o inferno é o destino final de uma vida sem Deus. Mas não é isso que Deus quer para você. Veja, você falando isso com amor, com doçura, a pessoa vai te ouvir. Mas se você chega, tu vai para o inferno, vai, bichinho, tu está cheio de cão. O cara vai ficar chateado com você. Não é, rapaz, cheio de quê? Tu está cheio de cão aí, cheio de cão. O cara vai ficar bravo contigo. Então tem que falar com quem está falando com doente. A pessoa está doente no espírito. Então, é feito quem vai lidar com viciado em drogas. Ela é doente, ela é dependente química. Então, ela tem problema de abstinência, ela fica, às vezes, trêmula, fica com insônia, fica inquieta, irrequieta. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Amém? E amor. A mesma paciência que Deus teve com você, você vai ter com aquela pessoa que ainda está lá fora. Um dia você também estava lá fora, um dia também você não conhecia Jesus. Então, para ganhar essas vidas, muito tato. Uma vez, num congresso missionário, a missionária falou o seguinte: o evangelho que eu estou pregando está aproximando as pessoas de Cristo ou está afugentando e afastando as pessoas? Que evangelho eu estou pregando? Então, muito cuidado, queridos. Vamos pregar o evangelho de amor. Vamos pregar com misericórdia. A mesma misericórdia que Deus teve de mim, teve de vocês. A mesma compaixão que Deus teve comigo e teve com vocês. Vamos dar às pessoas e a gente vai ganhar uma multidão para Jesus. Mas se a gente for cheio de pedra nas mãos, a gente não vai ganhar ninguém. Mas se a gente for com os braços abertos para acolher, para abraçar, nós vamos ganhar.
essas vidas para Jesus. Amém? Tem muito mais coisa a ser dito, mas a hora não me permite. Eu vou ficando por aqui. Então, a gente está refletindo sobre... não podemos parar, mas a ordem é avançar. Amém?